Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Agradeço a presença, doutores auditores. Doutor Felipe, é um prazer tê-lo aqui. Obrigada. Doutor Rafael, doutores advogados, procuradoria, secretaria. Vamos, então, dar início ao primeiro pedido de preferência da pauta, processo número 1 da pauta, número 754/2022. Denunciados a agremiação 15 de Piracicaba, agremiação Lemense, Davi Nelson Lima dos Santos e agremiação 15 de Piracicaba novamente. Os advogados, doutora Juliana, é isso? E doutor Guilherme, pelo 15. Tem provas a produzir, doutores? Dois vídeos? A senhora é do 15, né, doutor? Pela doutora, pela Lemense, tem prova a produzir, doutor? De quem? Do atleta? Tá bom. Tá, vamos aguardar o relatório primeiro, tá? Então, relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor, para o relatório. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento todos em nome da nossa presidente, doutora Sônia. Processo número 754 de 2022. Copa Paulista Profissional. Lemense Futebol versus Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Trata-se de denúncia do doutor Procuradoria de Justiça Desportiva, em face da agremiação 15 de Piracicaba, por incursão no artigo 213, incisos 1º e 3º do CPJD, sobre as razões de a equipe denunciada ao chegar no estádio, no intervalo da partida, causou desordem na praça desportiva, direcionando rojões na torcida adversária, ocasionando tumulto e correria. Não contente ainda, tentaram invadir o espaço da torcida adversária, sendo contidos pela Polícia Militar. A denúncia também da doutora Procuradoria em face da agremiação Lemense, também por incursão no artigo 213, inciso 1º do CPJD. Haja vista constar do relatório do delegado. Tá pequeno aqui? Só um minutinho, presidente. Também por incursão 213, por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem em sua praça. A denúncia incorre na infração, eis que deixou de prevenir o fato da torcida adversária haver entrado na praça desportiva com artefatos de rojões. A denúncia também é em face do infrator Davi Nelson Lima, por incursão no artigo 250, sob as razões de atingir com suas mãos o rosto do atleta adversário de camisa 13, de forma desleal. E, por fim, a agremiação 15 de Piracicaba, também em curso no artigo 191, inciso 1º do CPJD, por dar ensejo a atraso no reinício da partida, devido ao horário de entrada da equipe visitante, e a necessidade de consultar o policiamento se havia condições para iniciar o segundo tempo, tendo em vista a confusão ocorrida no intervalo do jogo entre as torcidas das duas agremiações. Não tem defesa escrita, é só os vídeos mesmo que o doutor Guilherme já relacionou. É esse o relatório, presidente. Obrigada, doutora. O documento de identidade. Já passei. Como é o nome do senhor? Alexandre Martins Barbosa. Boa tarde, senhor Alexandre. Obrigada por comparecer. O senhor vai depor aqui como testemunha, né? É isso? Testemunha do ocorrido durante a partida aqui do Fluminense. O senhor sabe que tem que dizer a verdade daquilo que souber para que não corra o risco de ser processado. Claro. Então,
O que o senhor presenciou lá? O que o senhor sabe dizer sobre essa partida, sobre essa denúncia do Lemense? Eu normalmente fico no setor 4, onde a gente fica em cima, oposto da torcida adversária. Quando foi do intervalo do jogo, a gente preocupado, porque não tinha torcedor nenhum do 15 de Piracicaba. Achamos estranho, né? Porque eles normalmente vão nos jogos, a Série A2 eles foram. Aí já me avisaram da cidade que parou um ônibus no centro da cidade, nas ruas do centro, com vários torcedores, com um pedaço de pau, pedra, rojão. A gente começou a ficar preocupado. Só que a gente viu alguns torcedores do 15 entrando normalmente, sendo revistado pela polícia. Tinham na faixa de 30 policiais no estádio. E quando falou, de repente, 5 minutos, 10 minutos do intervalo, começaram a jogar rojão de fora para dentro. Felizmente, tinha poucos torcedores nesse jogo, que normalmente lá a torcida vai bastante, jogando pedra de fora para dentro. Aí os nossos seguranças lá fora foram meio que espancados pela torcida do 15 de Piracicaba, quebraram o braço de um segurança, roubaram o rádio dele. E eu achei estranho quando eu vi na súmula que entraram com o rojão, isso não existe, equivocado, assim, essa súmula do árbitro, isso não aconteceu em momento nenhum. Até porque onde fica a torcida adversária, a televisão está filmando, seria a prova, se isso acontecesse, impossível disso acontecer. Eles realmente soltaram de fora para dentro, de forma vergonhosa, perigosíssimo, não machucou ninguém, por sorte, jogando pedra de fora para dentro. E a maioria desses torcedores não entraram, foram embora correndo, porque eles já armaram, vamos supor assim, no termo chudo, uma arapuca, para machucar os torcedores nossos. Eu não entendi o porquê. A gente nunca teve essa rivalidade, apesar que eu vinha de outro clube, a gente foi para Leme. Realmente foi espantoso o nível de agressividade da torcida do 15. Foi muito, muito preocupante. Agora, aqui entraram com o rojão, não tem como entrar com o rojão, isso não existe. Em momento nenhum foi... Soltaram de fora para dentro, e o árbitro acho que não viu, de repente ele estava lá no vestiário dele, e realmente o rojão explodiu lá dentro. Teve até um pai com uma criança que se jogou na arquibancada, com a criança por baixo. Foi um momento, assim, absurdo, cara. Eu, pelo menos, nunca tinha presenciado. Foi horrível de ver. Agora, o que a súmula consta não é verdade. O senhor alega que eles foram jogados, o torcedor estava na área externa? De fora para dentro, com certeza, porque eu estava vendo. O estádio lá, para quem conhece, no setor onde eu estava, você consegue visualizar tudo que está acontecendo. É fácil de visualizar, eu estava lá. Infelizmente, mesmo os nossos... Aí a polícia estava lá fora também, que a gente sempre deixa uma ronda em torno do estádio, mas eles realmente de forma vergonhosa, escondida nas esquinas, porque o estádio ele é muito grande, ele fica ali no meio que no centro da cidade. Então eles escondidos jogaram rojão para dentro do estádio. Aí quando a polícia chegou, conteve, mas saíram correndo e foi essa vergonha toda que fizeram aí. Essas pessoas que sofreram lesões aqui, foram feridas aqui, são seguranças do clube? Seguranças de uma empresa contratada pelo clube. Inclusive foi feito boletim de ocorrência, tudo o que aconteceu com eles aí. Estavam dentro do clube. Eu deixo alguns segurança dentro e alguns fora. Eu deixo também ronda em volta do estádio, porque o estádio é muito grande, né? Então, a gente tem segurança dentro e fora. Uma pergunta? Eu tenho. Muito obrigada, senhor Alexandre, por o senhor comparecer. Claro, de nada. Tribunal. O senhor falou que o estádio é muito grande. Eu conheço um pouco do estádio lá. E eu sei que as arquibancadas são muito altas. Quando eles soltaram o rojão, eles soltaram pro lado que estava a torcida? Como que foi? Eu gostaria que o senhor me simplificasse. Porque tem a torcida que ela chamada de persistentes, ela fica do lado de baixo onde eu estava. Então eles soltaram para ele cair lá dentro. Eu acho que talvez não tenha machucado ninguém, porque na hora que ele chega, ele não chega aqui a bater lá embaixo, né? Se fosse na nossa, aí você tem certeza que ia ter machucado, porque a nossa ela está mais alta.
Aí você consegue jogar e vai cair na cabeça de alguém, com certeza. Lá ele só caiu lá dentro, eles estouraram lá dentro. Mas não chegou mais. Talvez se tivesse cheio, pegava o pessoal da última arquibancada. Talvez. Não sou especialista em rojão, mas pode ser. Tranquilo. E quando o senhor fala que foi fora daquele cercado que tem do lado na rua mesmo? É porque eles têm esquinas, né? Aham. E tem as travessas do estádio. Então eles vieram nas travessas, assim, escondido pelas esquinas, pelo que me conta o segurança, e começaram a soltar os morteiros, isso de forma escondida. Não é que eles foram até lá soltar. Tá. Soltaram de forma escondida. Foi bem uma estratégia de guerra. Foi quase milicianos lá, uma guerra. Eu não entendi qual a raiva que eles têm do Lemense. Que o Lemense acabou de voltar agora para o campeonato. Não entendi. Estou satisfeita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma só, presidente. Quantos seguranças tinham lá envolvidos no momento da confusão? Tinham 15 seguranças, porque a nossa torcida ela tem um costume de comprar muito ingresso em cima da hora. Então, para esse jogo nem precisaria dos 15. Mas como eles compram muito ingresso em cima da hora, só que o time não vinha numa boa campanha, não foi toda a torcida que a gente esperava, mas tinham 15 seguranças, é o que a gente estabelece, e 30 policiais militares. Tá bom. Estou satisfeito, presidente. Obrigada, doutora. Uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Quanto ao rojão, o senhor já esclareceu que foi do lado de fora, ou pelo menos entende assim. Claro. Quanto à desordem, invasão, tumulto, o senhor presidente... Não teve nenhuma. Totalmente equivocado. Volto a falar. É só a televisão mostrar as filmagens, que ela está filmando justamente na posição de mostraria a torcida. Meia dúzia de torcedor do 15 nem eles torceram. Ficaram lá, parecia 6 anjinhos. Fizeram nada. Ao contrário, a polícia ela faz um isolamento, ela come da gente, que não da torcida adversária. 2 gomos. Até eu falei para eles, como a gente deixa 699 lugares para a torcida adversária e não precisaria, pela capacidade do estádio, mesmo assim, eles comem 2 gomos nossos para lá e 1 gomo dele para cá. Então, a gente perde 3 gomos da arquibancada para não vender mais ingressos, inclusive a reivindicação minha na Série A2, que eu perco muita bilheteria ali, mas é uma forma que eles acham mais seguro de combater qualquer coisa. E 6 torcedores, não tem como. Tem mais, presidente. Obrigada. Só queria que você esclarecesse como que é feito o processo de revista para a entrada, tá? Tanto da torcida do Lemense como da torcida do Zetão. Há policiamento, desculpa. A guarda lá, ela é forte. Policiamento que revista, não tem possibilidade nenhuma de entrar com rojão, não tem como. Não tem possibilidade nenhuma disso acontecer. Então, o senhor está liberado, senhor Alexandre, obrigada. Tá bom, obrigado. Boa tarde, obrigado. Com a palavra para o Procuradoria. Tem um vídeo, né? Perdão. Tem um vídeo, né? Então, O vídeo não é meu. O vídeo eu gostaria de descrever, porque realmente ele tem mais tempo, então acho que eu vou tomar muito tempo se for o vídeo completo. As imagens se dão em torno de 15 minutos, então tem que demonstrar uma ou outra movimentação, então eu prefiro descrever mesmo. Não, mas por que, doutor? Não, com relação a quê? Ao Piracicaba ou ao atleta? Não, o atleta é o próximo, né? Não, pode ser. Sim, mas do atleta, não, do atleta sim. Tem do atleta e da expulsão, e tem um 15 de Piracicaba em relação aos acontecidos aí no estádio. Então, o segundo vídeo, que tem 15 minutos, que é em relação à invasão, que eu gostaria de descrever, porque realmente ficou muito grande. Eu recebi a imagem, mas realmente vou tomar muito tempo. Tudo bem? Podemos falar? Tudo bem? Eu até separei umas imagens para tentar ilustrar e ficar melhor de... Ok, tá bem, então. Tudo bem, doutora? Então, Tudo. podemos... Acho que sim. Então, por favor, doutora, com a palavra. Vai falar só do Parabéns.
Boa tarde, auditores, secretaria, defensor, defensores presentes. Em relação ao Lemens, nobres auditores, os fatos narrados na súmula para mim são claros. Ao chegar no estádio, no intervalo da partida, causou desordem na praça desportiva, ocasionando esse tumulto, essa correria toda que explicitada aí pela súmula. Houve invasão no espaço da equipe adversa. Dessa forma, a situação requer imperiosa e exemplar punição. Vou falar só do primeiro caso, aqui no caso do Elemense, né? Você reitera aqui os termos, por enquanto. Obrigada, doutor. Com a palavra de defesa, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Pessoal da presidente, relatora, auditor, doutor procurador, secretaria, colega, demais presentes. Bom, eu quis trazer o Alexandre para prestar o depoimento para que ele conseguisse testemunhar um pouco do que aconteceu ali, nas palavras dele, né, como presidente da agremiação. Eu queria bastante pontuar a questão, nós sabemos da responsabilidade objetiva do clube mandante, né, da organização da Praça do Desporto e no cumprimento ali de todos os artigos que são atribuídos à agremiação mandante, tanto pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tanto pelo Estatuto do Torcedor. Neste caso, a súmula, ela narra os fatos, mas em momento algum a gente vê a súmula não traduz exatamente a palavra rojão dentro do campo. Ela traz uma tentativa de invasão do portão externo pela torcida visitante. Ela não, com todo respeito à procuradoria, a procuradoria interpreta que os rojões foram dentro do campo, mas a súmula não narra esse fato. Então, nós não temos nenhuma menção a rojão dentro do campo. Nós temos aqui o depoimento do Alexandre pontuando de que esses rojões teriam sido arremessados de fora para dentro. E de fora para dentro, nós tivemos a revista da entrada dos torcedores, tanto do Lemens quanto do 15 de Piracicaba, né, na tentativa, numa terceirização aí da responsabilidade, porque o clube é obrigação dele, então o presidente Alexandre sanou aí as suas obrigações, ele contrata o policiamento, ele contrata a ronda, ele faz todo o mecanismo necessário ali para que o evento esportivo ocorra da melhor maneira possível, mas dentro de campo, para fora, é muito difícil que o Lemense consiga administrar tanto a torcida dele quanto principalmente a torcida adversária. Então, a partir do momento em que a procuradoria denuncia a agremiação por deixar entrar com um rojão, e nós não temos na súmula este relato de que existiram rojões dentro de campo e sim arremessados de fora para dentro, não se faz possível uma punição da agremiação por um evento que ocorreu externo, ainda que com resultados internos. Então, a defesa vai requerer, primeiramente, a absolvição da agremiação e, em segundo, se não for esse o entendimento do tribunal, que ele seja condenado na pena mínima da multa, uma vez que a responsabilidade do clube objetiva é dentro da praça de desporto, não fora. Isso é o que requer a defesa. Obrigada, doutora. Vamos lá, doutor Guilherme, então, por favor. Pode ver, então, o caso do atleta aí, por favor. Gabriel. O lance do atleta. Isso. Dá pra câmera lenta no final, dá para ver melhor. Satisfeito? Ok, agora outra questão. Não, gostaria de só dar duas imagens, só para tentar exemplificar o que aconteceu.
Realmente o vídeo é longo, então fica complicado da gente ver todo ele. Tudo bem, então? Tudo bem. Muito bem. Então, a Procuradoria com a palavra. Nós temos em relação ao jogador aqui e aos fatos do 15. Obrigada. Com a palavra, doutor, para a defesa, por favor. Beleza, senhora presidente, doutor relator, doutos julgadores, membro da Procuradoria, nobres colegas aqui presentes e todos os demais. Boa tarde. Eu venho aqui fazer a defesa do 15 de Piracicaba em relação, primeiramente, ao artigo 213, 1 e 3 do CBJD, né, que realmente concordo com a defesa da agremiação do Lemense, que realmente não houve invasão desses torcedores com artefatos de fogo ou coisa parecida, com fogos de artifício dentro do estádio. Foi um evento que ocorreu de fora para dentro, e isso também dificulta muito a situação do 15 de Piracicaba de identificar esses torcedores, na verdade, esses vândalos, né, que nem sequer chegaram a entrar, então é impossível identificá-los, porque, lógico, ainda que a Praça de Desportos esteja caracterizada em todo o seu redor, não houve a entrada desses integrantes no estádio, não houve o que aconteceu. Tanto que a relatoria, não, desculpa, a denúncia se faz no relatório do delegado, que é em função de informações de torcedores e seguranças da equipe adversária. Porém, em momento algum, há na súmula que foram arremessados objetos ou qualquer coisa do tipo no campo de jogo. E por essa confusão que se deu também o atraso da equipe visitante em 1 minuto, porque os seguranças foram ver se havia possibilidade de voltar, apesar que o incidente não foi tão grande assim. E ocorreu também no intervalo da partida. Não houve a paralisação da partida, não houve a paralisação da partida, né? Eu queria também chamar a atenção, lógico, o mandante da partida é o Lemense, ele que deveria ter organizado a chegada dessa torcida, lógico, decorreu também no final do primeiro tempo, né? Foi no intervalo de jogo e acabou causando toda essa confusão. E também temos que levar em consideração que a polícia agiu rapidamente, acalmando a confusão. No vídeo dá para ver, logo que a torcida do 15 chega, tem ali um movimento em cima das arquibancadas, de xingamentos, de outras coisas, e realmente há explosão no vídeo de rojões, mas que não cai na torcida, pelo menos é o que descreve o vídeo. Então, por esse motivo, a gente vem pedir, através disso, a absolvição da agremiação 15 de Piracicaba, uma vez que não era o mandante da partida, né, acabou sendo refém de vândalos, torcedores, e também da má organização do arredor da Praça de Desporto. E, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja pela pena mínima. Em segundo lugar, em relação ao atleta do 15 de Piracicaba, como podemos ver, foi um lance normal, um lance de jogo, né? Não há uma animosidade, algo que realmente eu não consigo nem ver na imagem que ele realmente for acertado no rosto, como descreveu a súmula. E ainda temos que reparar bem na reação do jogador adversário, né? Do Lemense. É tanto que ele logo ele levanta, não reclama de relação a que bateu no rosto dele, ele se joga, logicamente, o que parece, né, uma encenação, ele leva a mão ao rosto mesmo, o que acontece, mas logo após ele já sai correndo, como relata a súmula, ele não necessitou de atendimento médico. E em decorrência disso, né, viemos pedir aqui, uma vez da primariedade, tanto do clube, né, que eu esqueci de falar anteriormente, e agora do jogador, do atleta, pedir pela pena mínima, né, pela absolvição, se não for o entendimento de Vossas Excelências, a pena mínima convertida em advertência, e estendendo a defesa também em relação
o atraso que se deu em decorrência do que aconteceu no intervalo do jogo, né, dessa confusão da torcida, que também requeremos aí a absolvição ou, se não for o entendimento de vossas excelências, a pena mínima. É assim que eu defendo e eu gostaria de agradecer a todos. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar a doutora Procuradoria pela denúncia, a doutora Juliana e o doutor Guilherme pela defesa, sempre muito aguerridos, e é muito importante nós termos os doutores aqui. Vou começar pela agremiação do Lenense. Muito embora tenha entendido que foi um fato extremamente delicado, reputo até perigoso. Graças a Deus não acertou ninguém dentro da arquibancada, muito embora tenha o relato do delegado de informações que foram prestadas. Quero ressaltar que o relatório não está juntado aos autos, o que impossibilita de ver com um pouco mais de maior minúcia, mas a testemunha, não posso ignorar aqui, muito embora a presunção de veracidade da súmula, que não consta exatamente o que aconteceu, a testemunha presente deixou claro que, em termos que houve sim o fato dos rojões serem atirados, mas que isso estava fora da Praça do Desporto. Estava até lendo agora a questão do artigo, verificando os tipos, como o tipo tratava essa questão, e ele, da forma como está na denúncia, ele fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir a desordem em praça de desporto. Aqui, por ser fora da praça, muito embora a responsabilidade objetiva, como disse a doutora Juliana na sua sustentação, acredito que a forma de reprimir, a testemunha deixou claro que haviam 30 policiais, sendo 15 fora da parte da praça de desporto e 15 dentro. Não tenho como verificar aqui a omissão e a atitude comissiva ela foi realizada de maneira que eu entendo pela absolvição do Lenense. É esse meu voto, presidente. Quanto à agremiação Piracicaba, diferente do que eu entendi do Lenense, e até quero justificar o porquê, doutor Guilherme, muito embora o senhor trouxesse que não houve a testemunha trazida pela agremiação Lenense, deixou claro que houve essa questão dos rojões, confirmando aqui o que está descrito na denúncia. A maneira que o parágrafo 2º ele traz da possibilidade de condenação, né, de aplicação do tipo para a equipe visitante, quando for ela oriunda do tipo, por esse motivo, eu entendo bem tipificado no 213, no inciso 3º e parágrafo 2º do CBJD, e voto pela condenação, presidente, em R$2.000. Quanto ao infrator, senhor David, aqui a nossa comissão já tem um entendimento, trata-se de primário, segundo amarelo, não foi nem vermelho direto. O vídeo, ele conseguiu corroborar com o que está descrito na súmula, então eu entendo por suspensão de uma partida convertida em advertência. Quanto ao artigo 191, por ter dado atraso, aqui eu quero até deixar claro que não foi no 206, e sim no 191, no regulamento. Teve o atraso de 1 minuto, presidente. Aqui o 15 de Piracicaba, ele é reincidente, não sendo específico, mas reincidente, maneira que eu entendo pela condenação em pena pecuniária de R$300 já com a reincidência. É esse meu voto, presidente. Aí a senhora votou com relação no 191. Com relação a dar o ensejo pela entrada com atraso, que foi essa denúncia, no 191, no regulamento. Foi 1 minuto? Foi 1 minuto só. Qual que é o valor? 300, reincidente. 150. Tá, obrigada, doutora. Como vota o doutor Felipe? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui integrando essa comissão no dia de hoje. Bom, vou começar divergindo da
nobre auditora, com relação à agremiação do Lemense. Eu tenho dificuldade, desculpa, primeiramente agradecer o senhor Alexandre aqui, que prestou os esclarecimentos, mas, assim, eu tenho dificuldade em em acreditar que a equipe do Lemense não atuou juntamente para uma confusão desse tamanho, que, conforme é descrito aqui na súmula e conforme foi corroborado pelo senhor Alexandre, uma confusão bem grande aqui. Eu tenho dificuldade em acreditar que a Lemense não competiu junto para ter uma situação desse tamanho. Então, nesse sentido, eu voto por uma multa de R$500 para o Lemense. 213. Com relação à equipe do 15 de Piracicaba, eu acompanho o voto da relatora, em multa de R$2.000. Na primeira denúncia. Na situação do senhor David, eu concordo com o que foi dito pelo nobre defensor. O lance, na verdade, aqui está o que está descrito na súmula não condiz com o que a gente vê no vídeo. Na verdade, o atleta ele foi empurrado por trás, não teve uma situação de, conforme é descrito aqui, de ter atingido com as mãos o rosto do adversário. Então, nesse sentido, eu acompanho também o voto da relatora em uma advertência. E também acompanho o voto da relatora em R$300 de multas, sendo 1 minuto de atraso seriam 150, em dobro em relação à reincidência. É como eu voto, presidente. Obrigada, doutor. Com relação ao Lemense, aqui eu vou pedir vênia também ao voto da relatora, eu vou acompanhar o voto divergente. Eu entendo caracterizado, sim, o artigo 213, pelos fatos, né, que ocorreram aí, bastante graves. Eu entendo que a tipificação da Procuradoria merece aí prosperar. Só que eu votaria na dosimetria para R$1.000, mas então vai ficar por maioria aí R$500 o caso do Lemense. Com relação ao 15 de Piracicaba no 2013, eu acompanho o voto da relatora, fica por unanimidade. A aplicada pena pecuniária de R$2.000. Com relação ao atraso, aqui eu vou divergir também, peço vênia, porque aqui houve um atraso, né? E a denúncia está, eu acho que até houve algum, porque a denúncia até menciona a súmula do STJD e manteve o artigo 191, e houve um atraso. Então, no artigo 191 aqui, eu não aplicaria o 206 aqui, mas aí eu acho que não cabe a desclassificação aí. Eu vou absolver, então, no 191. Então, vai ficar por maioria aplicada a pena pecuniária de R$300. E com relação ao David, ao atleta, eu acompanho o voto da relatora, fica por unanimidade, aplicada a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência. Julgamento encerrado. Muito obrigada, então, doutores. Boa tarde. Obrigada. Vamos ao pedido de preferência número 2, que é o processo 828/2022. É o processo 828/2022. O advogado, doutor? Diego. Doutor Diego. Denunciados Guilherme Barreto de Ávila e Jefferson Marinho dos Santos, por infrações praticadas durante a partida da Sociedade Esportiva Itapirense versus Clube Atlético Penapolense pelo Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra. Tem provas a produzir, doutor? Tá. Então, com a palavra, doutora, para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Guilherme Barreto de Ávila, por incursão no artigo 243-F, parágrafo 2º do CBJD, sob as razões de constar da súmula que o infrator reclamou de uma possível falta a favor de sua equipe, proferindo em direção ao árbitro as seguintes palavras: marca a falta, caralho, vai se fuder, filho da puta. Em tempo, informou
o árbitro que se sentiu ofendido com as palavras contra ele proferida. A denúncia também vai em face de Jefferson Marinho dos Santos, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º CBJD, sobre as razões de atingir com as travas de sua chuteira o rosto do seu adversário número 1, senhor Leonardo, ao disputar a bola. O jogador atingido foi atendido pelo médico e prosseguiu na partida. Não há defesa juntada dos autos, presidente. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, vamos ver o vídeo, por favor. O atacante chegou primeiro, sempre busca a bola. Repete, por favor. Chega primeiro na bola, segundo gol. Satisfeito, doutores? Então, com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro jogador denunciado, Guilherme, ele frisa-se apenas que ele a súmula é bem clara e o árbitro da partida ele tomou cuidado de relatar em súmula que ele se sentiu ofendido pelas ofensas a ele dirigidas, o que ultrapassa aí o mero desabafo, né? No caso do segundo denunciado, Jefferson, ele assume a atuação temerária ou no mínimo imprudente aí na disputa da jogada. Assim requer a procedência da denúncia, reiterando os termos. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Diego, para a defesa, por favor. Colegas auditores, nosso procurador, agradeço ao senhor e agradeço em especial ao Gabriel, que eu já acabei acometido por uma enfermidade, ele me ajudou prontamente e quero externar meu agradecimento aos 6 solistas. No obstante à questão do Jefferson, do vídeo, eu preciso tomar ciência com a devida vênia ao procurador de Verdi, tal como se mostrou ali. Trata-se do atacante, o artilheiro da competição, que busca o gol. Nós já presenciamos aqui agressões gerando uma comoção entre os jogadores, o que não ocorreu ali. O único foco do jogador foi a bola, razão pela qual não entendo com a devida vênia ao procurador uma tentativa de agressão. Pelo contrário, pode ser uma jogada que não seja praticamente adequada, mas é nítido ali pelo movimento da bola que o atacante chegou antes do goleiro. Então, penalizar um atacante que busca o gol não é nem a métrica do futebol, e futebol é um esporte de contato. Nós estamos aqui para questionar qualquer decisão de arbitragem, o jogador foi expulso e a decisão de campo é soberana, não somente para fazer a dosimetria ou a aplicação do artigo. Razão pela qual eu peço a desclassificação do artigo 250, a titularidade e a conversão a uma pena, de uma partida convertida em advertência. No que tange ao atleta Guilherme, também acho que é importante contextualizar a partida em si. Era uma partida de quarta de final, mata-mata, retorno de jogo, o time do Penapolense precisando ganhar. Então, há uma carga emocional na partida muito grande. As palavras dele em que pese ele não poder vir aqui em razão de residir fora do estado de São Paulo, e é novamente por isso que eu faço coro aos advogados que vêm aqui no sentido de possibilitar uma audiência híbrida. Há um nível de desculpa dele, mas jamais houve o intento de ofender a honra. Inclusive, por uma questão subjetiva, ele se ofender. Nós estamos aqui para tratar da dosimetria. Dentro disso, eu reputo a ele uma exacerbação em razão da emoção da partida, do momento do jogo, se não me engano, era 87 minutos, ou 43 ou 44 do segundo tempo. Então, dada essa carga emocional, o atleta, obviamente, se repete as escuras ao árbitro. Todavia, ante a sua primariedade, sem o zagueiro não tem expulso na competição, folga também pela desclassificação, se não me engano, do artigo 258, também com pena de uma partida já cumprida, convertida em advertência. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto. Obrigada, presidente. Parabéns, doutor, pela defesa. Procuradoria também. Começando pelo senhor Guilherme Barreto,
No começo eu fiquei meio confusa porque o senhor defendeu os dois. Então tá certo. Então, tranquilo, perfeito. O que acontece? Aqui, eu sei que eu muitas vezes sou vencida, mas eu entendo sim que a ofensa à honra, independente de ser a honra objetiva ou subjetiva, eu entendo como uma ofensa à honra. E o árbitro deixou aqui bem claro que se sentiu ofendido pelas palavras ali proferidas, né, que entendeu que foi ofensiva, de maneira que eu não vejo possibilidade da desclassificação por artigo 258, por exemplo, ou para uma absolvição. Também acho importante dizer que, muito embora tenha havido talvez até o perdão do árbitro, enfim, né, do que aconteceu, mas isso não foi trazido aos autos, muito embora eu privilegie muito a palavra do advogado e levo isso muito em consideração, que é necessário dentro da nossa classe, mas aqui eu entendo bem enquadrado no 243F, entendo pela pena mínima de 4 partidas. É esse o meu voto, presidente, para o senhor Guilherme. Quanto ao senhor Jefferson, ouvi atentamente a palavra do doutor, eu entendo aqui que a imagem está trazendo um pouco de diferente do que está na súmula, mas verificando, ignorando nesse sentido a súmula, mas pela imagem, entendo bem configurar no 43F, ou no 254, não entendo pela declassificação no 250, porque eu não entendo como um ato hostil nem desleal. Eu acredito que ele agiu imprudentemente da maneira como como ele levantou, a maneira como ele levantou o pé, muito embora tenha chegado antes. Eu entendo bem classificado, bem tipificado no 254. Aqui, presidente, eu entendo pela suspensão em uma partida convertida em advertência. Esse é o meu voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Felipe? Vou pedir vênia à nobre relatora. Eu vou divergir nos dois casos. Com relação ao senhor Guilherme, eu entendo pela desclassificação do 243F e 258. Eu acho que o 243F, pela penalidade dele ser já começar em 4 partidas, ele precisa ser muito bem configurado. E não foi o que, pelo menos nesse caso, eu consegui enxergar. Então, vou votar pela desclassificação do 258. Pela desclassificação para o 258 e a suspensão em uma partida, sem o benefício da conversão em advertência, uma partida mesmo. E com relação ao senhor Jefferson, eu entendo bem tipificada a conduta do atleta no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, a atuação que foi no mínimo imprudente, assim, para não falar outra coisa. Acho que ele chegou com muita força lá. Graças a Deus isso não aconteceu, mas ele podia ter machucado feio ali o goleiro no lance. Então vou votar pela suspensão de 2 partidas. É como eu voto. Com relação ao Guilherme, o 243 realmente é um dispositivo polêmico, né? Mas esse caso, embora os impropérios aqui foram ofensivos, sem dúvida, e aqui está relatado pelo árbitro realmente a ofensa, né? Então, nesse caso, especificamente, eu vou acompanhar a relatora. Eu entendo, sim, a caracterização do 243F. Eu não consigo aqui ver a desclassificação para o 258. Eu vou manter o voto da relatora, então fica por maioria suspenso por 4 partidas no 243. Com relação a Jefferson, vou pedir vênia à relatora e vou acompanhar o voto divergente em função também da gravidade aqui, bem capitulado, o artigo 254, como jogada violenta, e precisou de atendimento médico. Eu vou manter o 254 com 2 partidas. Por maioria também. Acordam? Hã? Sim, dos dois? Tá bem, obrigada. Então, acordam, doutora, por favor. Obrigada, doutor. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 825/2022, é o terceiro pedido de preferência. Denunciado Rafael Souza Bahia, por infração praticada durante a partida Grêmio Novo Horizontino versus Santos Futebol Clube. Doutor Góes, advogado.
Tá certo, doutor. Então, só tem o depoimento. Não, perdão, tem uma imagem. Tá. Relator, doutor Felipe Boro, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Partida Grêmio Novo Horizontino e Santos, Paulista Sub-15. Denunciado o senhor Rafael Souza Bahia nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2, 250 e 243F. Consta do relato do árbitro, que foi expulso por reclamar de forma assintosa com gestos e palavras contra as decisões da arbitragem. O mesmo vem em minha direção do quarto árbitro, proferindo as seguintes palavras. Vocês estão de sacanagem, vocês podem acabar o jogo já. Em ato contínuo, se aproximou do quarto árbitro, chocando com o peito e dizendo ainda: você sabe com quem você está lidando? Informo que o mesmo foi contido por membros de sua comissão técnica. Denunciado Rafael Santos Bahia, que é técnico do Santos, mediante a exibição do cartão vermelho direto por reclamar de maneira desrespeitosa com decisão da arbitragem. Ato contínuo, se chocou com o peito o quarto árbitro. E ainda, após o término da partida, ofendeu a honra do árbitro da partida, afirmando: você é um frouxo covarde. Nesse sentido, é denunciado nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2, 250 e 243F. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Vamos ver, então. Senhor presidente, isso, eu gostaria, eu posso falar enquanto... Aqui é com relação à expulsão do técnico. Eu só vou indicar onde ele está para a gente... Ele vai sair daqui, ó. É esse aqui o técnico. Com relação à peitada, aí que não existe peitada nenhuma aqui, ó. O quarto árbitro veio aqui em direção a ele. O quarto árbitro vai em direção a ele. Ele sai, dá uma volta para trás, o quarto árbitro vai. E aí vem e separa. O árbitro colocou peitada. Precisa passar alguma coisa? Posso chamar o técnico, Rafael? Documento de identidade, por favor. Pode sentar-se aqui, por favor, senhor Rafael. Boa tarde, senhor Rafael. Obrigada por comparecer. Seja bem-vindo. Senhor Rafael, o senhor é o técnico lá do Santos. Hã? Do Santos. Santos. Uhum. O senhor está há quanto tempo lá? 2 anos e 7 meses. O que aconteceu lá durante essa partida? Então, essa foi a primeira partida da terceira fase do Campeonato Paulista. Nós estávamos ganhando de 2-0 até os 5 minutos do segundo tempo. E aí a arbitragem começou a marcar algumas faltas inexistentes. E aí, em 2 minutos, eles viraram o jogo. Já nos 25 minutos, para o 30º minuto do segundo tempo, devido às sucessivas quedas dos atletas no Horizontino, eu falei assim: se você não vai dar o acréscimo necessário, de tanta parada que eles entravam com o carrinho e paravam, e o jogador simulando o cano, eu falei: você pode terminar a partida do jeito que está, você não vai dar o acréscimo necessário. Isso ele veio na minha direção, e aí falou assim: você pode sentar. Eu falei: não vou sentar, estou na minha área técnica, e eu quero ver você falar com o árbitro para poder dar o acréscimo necessário. Nisso que eu saí, ele voltou: já mandei você sentar. Eu falei: mas eu estou na minha área técnica. Aí ele foi e chamou o árbitro, pedindo para me expulsar. O senhor disse essas palavras aqui que foram relatadas aqui? Não, O senhor não disse nada disso? não, Vocês são de sacanagem? não. O que eu falei foi que poderia terminar o jogo, realmente isso eu falei, porque ele não ia dar o acréscimo necessário. Tá, o senhor já foi processado alguma vez? Não, Está 2 anos lá no Santos? 2 anos e meio. Técnico há quanto tempo? Desde 2003. Uma palavra, doutor. Boa tarde, senhor Rafael. Boa Tudo bem? tarde, tudo bom? Consta aqui que você falou: você sabe com quem você está lidando. Você não falou essas palavras. Não, até porque eu sou treinador. Como Nem você é um frouxo covarde. Não.
E você só falou essa parte de vocês pode acabar o jogo já. Isso, eu Você, falei, pode vocês estão terminar. de sacanagem também não. Não, Estou satisfeito, presidente. A palavra, doutora Alessandra. até porque o acréscimo foi de 6 minutos. Isso acho que afirma que realmente teve um excesso absurdo de quedas e de atendimento médico. E mesmo assim, eu acho que foi pouco. Obrigada, senhor Rafael, por o senhor estar presente aqui conosco e colaborando com o TJD. Eu tenho uma pergunta. Eu consegui ver do vídeo que foi enviado antes, a gente não sabe o que o senhor falou, né? O senhor está falando agora. Mas eu vi que o senhor falou mais de uma vez algumas palavras. Não, pelo tempo, o senhor só falou uma única vez essa questão. Pode acrescentar. Pode terminar. Pode terminar? Foi só isso? Só, que o senhor- só porque eu isso. vi o senhor gesticulando mais de uma vez. É porque estava caindo toda hora. E eles têm um carrinho de atendimento e o carrinho dava uma volta absurda, chegava do lado do menino, aí o menino levantava, falou que não precisava mais. Eu falei, pô, desse jeito não dá. Termina o jogo, a gente já perdeu o jogo, não tem problema nenhum, a gente vai embora. Pronto, acaba o jogo, não tem problema nenhum. Agora que não dá para ficar criando esse antijogo e a arbitragem não dá o tempo necessário de acréscimo. Tá. Tinha uma outra pessoa com o senhor lá na frente do senhor antes do senhor chegar. É o Cê- preparador O físico. senhor viu ele falando alguma Não coisa ao falou nada. árbitro? Não, Tá. não, É suficiente. Muito obrigada. nada. Obrigada, doutora. Uma palavra, doutora? Palavra, doutor? Alguma pergunta, doutor? Só para ressaltar, você já esteve aqui na Justiça Desportiva aqui em São Paulo? Não, não, nunca vi. Não. Acho que é só isso. Né? Obrigada, doutor. Então, o senhor está liberado. Obrigada, senhor Rafael. Obrigado. Fique à vontade. Com a palavra, a Procuradoria. Por favor. Presidente, só queria frisar algumas questões. Eu sempre entendo que o técnico, ou alguém da comissão técnica, sempre é o espelho da equipe. Segunda questão é que é uma equipe sub-15, ou seja, é uma idade onde o técnico é um exemplo importante, né, para os atletas. Aí. Também a gente se verifica no vídeo o destempero do técnico. A prova de vídeo não desmente isso. Inclusive, ele sai fora da área técnica ali, né? Então, é mais um fato ou um ato que demonstra todo o seu destempero. Assim, vale-se aqui da presunção de veracidade da súmula, mas o que foi comprovado requer a procedência da denúncia e aguarda a condenação do denunciado conforme capitulado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Góes, por favor. Senhora presidente, nobre senhor relator, senhora terceira auditora, nobre procurador, senhor secretário, caros amigos, colegas, advogados, existe a máxima no direito desportivo que a súmula seria a rainha das provas. A súmula goza de uma presunção relativa de veracidade, podendo ela ser contraditada por qualquer prova em contrário. Hoje nós trouxemos uma situação que invalida ou põe em dúvida da súmula do árbitro, todo o relatório do árbitro. Uma simples situação. Se não tivéssemos trazido aqui as imagens da sua expulsão, ele estaria sendo julgado por uma peitada no árbitro. Uma atitude muito grave. Mas não houve isso. Em nenhum momento ele peitou o árbitro. E nem seria o árbitro, seria o quarto árbitro, foi o que nós vimos ali. E aqui parece até que foi colocado que ele teria peitado o próprio árbitro. Nessas condições, nós já colocamos em dúvida tudo aquilo que foi relatado na súmula. Ele veio aqui e falou, eu não xinguei. Ele foi muito sincero, falou, reclamei. Reclamei, eu estava ganhando de 2-0, de repente virou para 3-2, e o time da casa, o que fez? Fez o tal cai-cai. Reclamei. Falei, tem que dar o tempo. Esse pessoal tá fazendo, tá simulando falta, tá fazendo cera. Ele reclamou. E isso, não há dúvida, isso a Defensoria do Santos não contesta. Agora, as palavras por ele proferir, ele ainda disse aqui, que ele falou, que ele disse mesmo, que acabar com o jogo, acaba. Se você não vai dar, se vai continuar essa situação, acaba com o jogo, a gente perde e vai embora. Foi o que ele falou. E essa foi a discussão que ele teve ali. Essa foi a conversa que ele teve com o quarto árbitro. Nós já vimos aqui, senhores outros jogadores,
até na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, discussões muito mais acaloradas, muito mais ríspidas. Já visto aqui, a gente pode citar alguns técnicos, Abel, do Palmeiras, Filipão, do Atlético, Vitor Pereira, do Corinthians. A discussão, Mano Menezes, do Internacional, aquela discussão que tem com o quarto árbitro. E eles nunca são expulsos, porque o quarto árbitro ele está ali até para ouvir um pouco dos lamentos do técnico, eu entendo, porque eles ouvem sempre isso. Não houve, então, primeiro, não houve a peitada, está claro aqui. Não houve a ofensa moral contra a arbitragem. Ele não disse as palavras covardes. Talvez ele tenha apenas e tão somente reclamado de uma maneira um pouco mais incisiva. Talvez ele deveria ter reclamado menos. Mas não pode ele ser julgado por uma peitada que não ocorreu e por uma ofensa moral do árbitro que não ocorreu. Entendo, senhores de outros jogadores, que o que aconteceu foi apenas e tão somente uma conduta, e não 3, como quer passar a nobre procuradoria. Ele agiu, foi expulso, agiu de uma forma um pouco mais reclamou de uma forma um pouco mais assintosa, mas sim, não uma ofensa. Então, o que nós pediríamos? Pediríamos que toda a sua conduta seja julgada tão somente no artigo 258, uma atitude contrária à disciplina desportiva, entendendo até um pedido subsidiário, se assim Vossas Excelências entenderem, até de um modo duplo. Ou seja, ele em duas situações, uma depois do jogo, uma a situação da sua expulsão e uma situação depois do jogo. Entendendo esse defensor, apenas rogando a Vossas Excelências a aplicação da pena de advertência para a expulsão, que não houve nenhuma situação mais grave, e a pena de uma partida pela a situação fora que após a partida que ele foi, e ele aqui disse, meu irmão, reclamei, mas eu não disse as palavras covarde, não disse as palavras frouxo, não, mas reclamei. E ele teve razão, ele disse aqui, passou desapercebido, mas ele reclamou tanto pelos acréscimos que o juiz deu 6 minutos depois. Mas depois, só deu 6 minutos depois de expulsá-lo. Isso ele não disse aqui, ele disse para mim, mas depois de expulsá-lo, ele deu 6 minutos, lá no final da partida. Por essa razão, senhores de outros jogadores, nós pediríamos, então, repetindo, pela expulsão, o artigo 258, que englobaria a absolvição no 250, que foi a aplicação pela, entre aspas, peitada, que não ocorreu, então a absolvição no 250, aí o 258, a aplicação da pena de uma partida convertida em advertência, e no 243F, não houve nenhuma palavra contrária ou ofensiva à moral do árbitro, nós pedimos a desclassificação do artigo 258, com aplicação aí sim, se for entendimento de Vossa Excelência, a aplicação de uma partida. É esse o pedido que nós estamos deixando a excelsos critérios de Vossas Excelências. Lembrando, estamos numa fase decisiva do artigo do Campeonato Sub-15. A exclusão da partida, dessa parte que perdeu, ele já cumpriu uma suspensão automática às vésperas do mata-mata. Alijá-lo de mais uma partida pela conduta que ele teve nesse jogo seria uma reprimenda muito superior ao dano, entre aspas, ao poder ofensivo de dano que teria ele causado, uma vez que ele não ofendeu, não teve nenhuma conduta mais grave. Nós pediríamos, então, e repetimos, a aplicação do artigo 258 pela expulsão e a advertência nesse caso, e no caso do 243F, a desclassificação do artigo 258, que não houve, no caso, a conduta de ofensa moral e a aplicação da pena de uma partida. É esse pedido que estamos deixando ao excelso critério de Vossa Excelência. Obrigada, doutor.
Com a palavra, doutor Felipe, para proferir o voto, por favor. Bom, primeiramente, com relação ao artigo 250, eu vou votar pela absolvição, até porque a imagem que foi mostrada aqui para nós, eu não consegui enxergar essa peitada aí que vem descrita na súmula, então eu voto pela absolvição. Com relação agora ao artigo 258 e o 243F, conforme eu já mencionei no julgamento anterior, o 243F ele precisa ser muito bem comprovado, e não foi o que eu vi no caso aqui novamente, então eu vou votar conforme pedido da defesa da desclassificação do 243F para o 258, e então são o 250, eu votei pela absolvição. Então, o 258 ficam, na verdade, dois casos de 258. Um pela desclassificação do 243F, e aqui ele já tinha sido denunciado. Nesse sentido, eu vou votar em uma pela suspensão de 2 partidas, tendo em vista que foi um cartão vermelho direto, e também aqui obrigado pelas palavras do senhor Rafael, mas assim fica uma situação de palavra de um contra outro, né? Palavra do árbitro, que conforme o que ele relatou na súmula, e a palavra aqui do senhor Rafael. E eu entendo que, por mais que ele não tenha falado dessas palavras, eu acho que alguma coisa que acabou o levando à expulsão, alguma coisa ele deve ter falado. Então, nesse sentido, eu vou votar pela suspensão de 2 partidas. E, não satisfeito com a sua expulsão, após o término da partida, ele continua indo reclamar da situação. Então, nessa outra situação, mais uma partida. Então, ficam 3 partidas no total. 2 em uma denúncia do 258 pela expulsão, e uma partida pelo 258 pela reclamação após o fim do jogo. É como eu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Quero parabenizar o doutor Rafael pelo voto. Também cumprimentar o doutor Góes, sempre muito importante a sustentação. Você, o treinador também, o Rafael, por estar aqui hoje conosco. Aqui eu entendo que a prova de vídeo foi bastante robusta, de maneira que conseguiu, não integralmente, mas afastar parte do que estava constando da súmula. Entendo sim pela absolvição pela desclassificação do 243F,